Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão 52 da prova de matemática do ITA primeira fase 2020-2021. Um dodecaedro regular tem 12 faces que são pentágonos regulares. Escolhendo-se dois vértices distintos desse dodecaedro, a probabilidade de eles pertencerem a uma mesma aresta é igual a letra A, 15 centésimos, letra B, 3/19 avos, letra C, 15 190 avos, letra D, 5/12 avos e letra E, 2/15. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos resolver de duas formas distintas o cálculo dessa probabilidade. Só que antes, vamos determinar a quantidade de arestas e quantidade de vértices desse poliedro. Começando pela quantidade de arestas. Veja só, se eu tenho 12 faces pentagonais, se eu multiplicar 12 vezes 5, eu vou encontrar 60. Será que essa será a quantidade de arestas desse poliedro? Cuidado, veja. Se eu, por exemplo, pegar este primeiro pentágono, 5 arestas. E aí depois eu vou somar com esse aqui, que eu estou colocando de vermelho. Note que essa aresta será contada duas vezes quando eu contar a quantidade de arestas desse pentágono em azul, mais a quantidade de arestas do pentágono de vermelho. Se eu, por exemplo, pegar este outro pentágono, a quantidade de arestas aqui, por exemplo, será contabilizada duas vezes. Uma vez quando eu contei a quantidade de arestas desse pentágono azul e a outra vez quando eu contei a quantidade de arestas desse pentágono verde. Aqui a mesma coisa. Então existe uma contagem dupla. Nesse caso, para a gente encontrar a quantidade de arestas, a gente pega 5 arestas de cada pentágono, multiplica por 12 faces pentagonais, 12 pentágonos, só que aqui está uma contagem em duplicidade. Para fazer a correção, eu divido por 2. Então a quantidade de arestas será 60 por 2, 30. Então, esse poliedro ele tem 30 arestas. Agora vamos calcular a quantidade de vértices. Podemos já, inclusive, apagar. A quantidade de vértices a gente vai buscar na relação de Euler. Quantidade de vértices mais quantidade de faces de um poliedro é a quantidade de arestas mais 2. Quantidade de vértices não temos. Quantidade de faces são 12 faces pentagonais. Quantidade de arestas acabamos de calcular 30 mais 2. E aí, aqui 32, passo 12 para o segundo membro, menos 12, 32 menos 12. Esse poliedro tem 20 vértices. E a gente vai precisar dessa quantidade de vértices. Então, uma solução, a solução número 1, vai ser a seguinte. Para calcular essa probabilidade, primeiro, trata-se de eventos equiprováveis. Por exemplo, se eu escolher qualquer um desses vértices, eu vou ter aqui a mesma probabilidade. Ou seja, se eu escolher aqui um vértice desse poliedro, qual vai ser a probabilidade de escolher um determinado vértice? Por exemplo, este vértice aqui é 1 em 20. Para escolher esse outro vértice aqui, mesma coisa, são equiprováveis, 1 em 20. Muito bem, o que a gente precisa fazer então é fazer a escolha do primeiro vértice e depois a gente multiplica. O segundo vértice tem que estar na mesma aresta do primeiro que eu escolhi. Então, quantas são as probabilidades que eu tenho para escolher um vértice? Qualquer que seja ele. Eu tenho 20 vértices num total de 20. E essa é a primeira escolha. Escolhi um vértice qualquer. Tenho 20 possibilidades num total de 20. Qualquer que seja a minha escolha. Eu não tenho que escolher exatamente este. Né? Eu posso escolher qualquer um dos 20. Agora que a gente vai ter o seguinte. Suponhamos que eu escolhi este vértice. Agora a gente vai ter apenas 3 possibilidades, só que num total de 19. Por quê?
porque este já foi escolhido. E aí eu quero que o segundo vértice a ser escolhido esteja na mesma aresta do que foi escolhido anteriormente. Então eu só posso agora escolher esses 3 num total de 19. E aí ficou fácil. Eu simplifico 20 com 20. A probabilidade será dada por 3/19. Está aí então a nossa resposta definitiva. 3/19, vamos marcar a alternativa B de bola. Então, essa foi uma solução proposta, utilizando aqui o E, retirada ou escolha, né, vamos dizer assim, do primeiro vértice e depois do segundo vértice. Muito bem. A solução número 2, já que a gente já tem aqui os resultados anteriores da quantidade de arestas e de vértices, a gente vai usar as combinações. Por que as combinações? Já que a gente tem aqui um modelo equiprovável, os eventos são equiprováveis, a gente vai calcular a probabilidade sendo o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Os casos possíveis são todos os casos. Veja só, vamos calcular ele primeiro. Eu quero escolher aqui 2 vértices dentro desses que a gente tem aqui. Como que a gente consegue escolher 2 vértices? Ou seja, quantos vértices nós temos? 20. Então é 20, escolhe 2. Ou seja, no binômio ou nas combinações que a gente pode utilizar ali, 20, 2 a 2. Então, veja, nós temos 20 vértices, eu quero escolher 2. Eu posso escolher esse vértice e esse, por exemplo, está lá no fundo. É uma escolha. Existe uma outra escolha. E a ordem não importa. Se eu escolher este primeiro, depois o outro em segundo, se eu modificar a ordem, escolher este, depois este, a situação de escolha é a mesma. Por isso, combinação de 20 tomados 2 a 2. Se você quiser utilizar a fórmula de combinação, é a mesma coisa. Então, essa situação é a combinação de 20 tomadas 2 a 2. Muito bem. E quanto que vai ser o número de casos favoráveis? Serão 2 vértices que estejam na mesma aresta. Então, na verdade, basta a gente calcular a quantidade de arestas. Que eu tenho aqui uma possibilidade, eu tenho aqui 2 possibilidades, eu tenho aqui 3 possibilidades e assim sucessivamente. Por exemplo, eu tenho aqui 4 possibilidades. Então, a quantidade de escolhas aqui, 2 vértices distintos, desde que eles estejam na mesma aresta, basta a gente calcular a quantidade de arestas, que são 30. Então, a probabilidade será dada por 30 sobre. Como calcular 20? Escolhe 2. 20 fatorial, 2 fatorial, e agora a subtração de 20 menos 2, ou seja, 18 fatorial. Expandindo aqui o 20 fatorial, teremos 30 sobre o 20, nós podemos escrever como sendo 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, e que dá 2 vezes 18 fatorial. Vamos simplificar o 18 fatorial com 18 fatorial. Veja, esse 30, o zero do 30 com 20 também podemos simplificar. O 2 por 2 é 1. O 2 é 1. E aí o resultado final no numerador aqui ficou 3. Aqui 1 vezes 19 sobre 1. Então vai ficar 19. Percebam que o nosso resultado foi o mesmo utilizado na solução anterior. E a nossa alternativa a ser marcada é de fato a letra B de bola.
ok? Com isso a gente finaliza mais uma questão envolvendo aí probabilidade. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos. Até o próximo encontro.